Existe uma sensação muito peculiar, quase indescritível, na verdade, que costuma aparecer naqueles momentos de silêncio absoluto. Mas não é um silêncio tranquilo, né? É mais como um peso. Exato. Um peso, uma suspeita meio fria e repentina de que, tipo, o cenário ao redor, a rua movimentada, as conversas no café, ou até a rotina do escritório, de que tem algo fundamentalmente errado nisso tudo. Uma sensação de artificialidade. Isso é como perceber por uma fração de segundo que o mundo cotidiano é um roteiro meticulosamente construído, onde as pessoas ao redor estão, sabe, atuando, como ecos de uma peça que elas nem escreveram. E a intuição dá aquele sussurro de que existe uma lasca de vidro alojada na consciência. Bem por aí. Como se a realidade fosse apenas uma projeção de altíssima definição. E olha, o nosso mergulho profundo nas fontes de hoje vai exatamente nessa ferida. A ideia é mapear como um sistema de controle consegue operar em plena luz do dia, totalmente camuflado de rotina. Vamos entender a brilhante metáfora do aquário inteligente e depois rastrear de onde isso vem, as raízes filosóficas. É um roteiro analítico bem denso hoje. E acho importante a gente estabelecer o tom logo de cara, porque essa descrição inicial tem o poder de causar um desconforto imediato nas pessoas. Com certeza, bate num lugar vulnerável. Exatamente porque toca numa vulnerabilidade muito real da mente humana. O que a gente tem em mãos hoje não é só um exercício de ficção científica ou historinha distópica. É uma alegoria profunda sobre a gestão cirúrgica da consciência. E o sequestro da atenção, né? Total, o sequestro sistemático da atenção na vida moderna. O texto faz uma dissecação brutal de como a percepção da realidade pode ser moldada de uma forma totalmente invisível. Bom, vamos desempacotar isso, porque o conceito de uma prisão invisível altera tudo o que a gente acha que sabe sobre liberdade. O texto fala de uma prisão sem tijolos, sem barras de aço. Sem cercas eletrificadas. Nem pensar. É uma arquitetura lógica, uma construção digital e conceitual tão vasta, mas tão bem disfarçada, que o cérebro processa isso simplesmente como o mundo. A prisão tem a textura e o cheiro da normalidade. E tem um ponto de inflexão muito sutil aí no material. Não é só que a prisão se parece com a normalidade. Ela usurpa o próprio conceito de natureza. Como assim? O documento detalha como construções puramente arbitrárias acabam virando leis inquestionáveis. Pensa bem, o trajeto de 2 horas para um trabalho exaustivo, o pagamento mecânico de impostos. Tudo isso vira lei da física na nossa cabeça. Exato. O sistema opera de um jeito que essas regras artificiais ganham o mesmo peso da lei da gravidade. Ninguém acorda de manhã e decide questionar se a gravidade vai funcionar naquele dia. Não faz sentido duvidar da gravidade. Da mesma forma, questionar o ciclo de consumo e trabalho passa a parecer uma violação das leis da física social. A ilusão de que isso é natural é o que prende as pessoas. E como nascer mergulhado no que a fonte descreve como um consenso sensorialmente completo. Eu achei esse termo genial. É muito preciso. Imagina um ambiente desenhado com tanta perfeição que todos os seus sentidos estão ocupados o tempo todo, recebendo estímulos feitos sob medida. O cérebro fica tão sobrecarregado processando essa realidade em alta fidelidade que simplesmente perde a capacidade de distinguir o código original da experiência simulada. O conforto previsível preenche o espaço mental. Preenche tudo. A rotina já vem mastigada para não sobrar espaço para a dúvida germinar. Mas o texto faz uma ressalva importante, que é aquela farpa na mente. A rachadura no vidro? Isso. Por mais perfeito que o código seja, sempre rola uma dissonância sutil, uma coceira existencial crônica. O que é fascinante a ti é que a estabilidade dessa prisão invisível não depende da perfeição do código em si. Depende da tolerância humana a essa dissonância. A gente meio que aceita a farpa, né? A gente ignora a dor dela. O sistema não é autossuficiente. Ele implora por validação constante. As pessoas ficam rodando os programas de comportamento sugeridos pela cultura. Casar, comprar, acumular, exibir. Sempre de forma acrítica.
de forma totalmente acrítica. E com isso, a humanidade atua simultaneamente como o hardware biológico e o software cultural da simulação. Nós somos as engrenagens que mantêm tudo girando. O indivíduo vira um motor da própria normalidade consensual. A farpa está lá, mas a maioria desenvolve calos ao redor dela. Desenvolve calos para não ter que lidar com a dor da extração. Isso é muito forte. A gente se torna o arquiteto voluntário da nossa limitação. Sem dúvida. E para materializar essa ideia, o autor traz uma imagem visual absurda. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A metáfora do aquário inteligente. Ah, essa parte é sensacional. A humanidade inteira vivendo dentro de um gigantesco aquário tecnologicamente insuperável. O grande truque de engenharia é que as paredes de vidro são de uma pureza extrema, uma transparência tão absoluta que não refletem luz nenhuma. Então, para quem está submerso, o limite físico não existe. O oceano parece infinito. A pessoa nada achando que está livre, mas está esbarrando numa parede que ela simplesmente não consegue enxergar. Essa metáfora ilustra perfeitamente a ilusão holográfica da nossa liberdade. O ambiente dentro dessa redoma é mantido por um maquinário invisível. O texto fala de projeções holográficas de recifes de coral deslumbrantes, cardumes seguindo rotas programadas. Tudo para criar a estética de um oceano sem limites. Exato. Mas o elemento mais insidioso do aquário não é o que a gente vê, é o que a gente absorve. A química da água. O tratamento da água. Isso. A água não tem cloro ou filtros normais. A obra afirma que ela é tratada continuamente com pequenas doses de recompensas sociais e satisfações imediatas. E essa água tratada é o que conecta a teoria com o nosso dia a dia. É a dopamina da vida contemporânea. Os algoritmos das redes sociais entregando curtidas no momento exato em que a pessoa está meio para baixo. Aquele reforço positivo instantâneo. O bônus de final de ano que justifica meses de burnout. A comprinha por impulso chegando em casa no dia seguinte. O sistema cria um ciclo viciante de pequenos desejos e contentamentos totalmente artificiais. É um sedativo diluído no ambiente. Desenhado para que ninguém tenha tédio suficiente para investigar de onde vem a comida que cai do céu. A busca por essas recompensas imita a sensação de sobrevivência e progresso. Enquanto todo mundo estiver competindo pela melhor ração que cai da superfície ou pelo coral mais bonito, o vidro permanece inquestionado. É um controle por distração e não por força. Exatamente. A genialidade não é oprimir pela violência, mas manter os prisioneiros tão entretidos e saciados que fugir soa como uma loucura. Mas, como o texto diz, nenhuma simulação contínua é perfeita o tempo todo. E aí entra a figura do peixe estranho. O peixe que nota a falha. O indivíduo que, num momento raro de quietude, percebe uma quebra na fluidez da Matrix. Aquele peixe que nota que a mesma alga decorativa passa na frente dele em intervalos matematicamente exatos. O que nós chamamos de intuição, ou aquele famoso déjà vu, É o estalo, quando o disfarce cai um pouquinho e a água ganha um gosto metálico. A farpa na mente deixa de ser sussurro e vira um grito. o desdobramento sociológico que o autor faz a partir desse peixe estranho é maravilhoso. Porque quando a intuição se manifesta, a reação do resto do cardume é violenta. Eles rejeitam o peixe na hora. Rejeição imediata. O aquário é todo o universo que eles concebem. Sugerir que a água é tratada ou que existem paredes é tratado como delírio perigoso. O cardume tem um instinto de autopreservação que prefere a correnteza controlada ao choque térmico do desconhecido. Questionar o aquário ameaça a sanidade de quem depende daquela ilusão para viver. E é aí que o texto introduz a sua versão da pílula vermelha. Só que na metáfora do aquário isso é muito físico. É uma escolha brutal e solitária. Tomar a pílula vermelha não é só abrir os olhos. É a decisão de ignorar o cardume, nadar em linha reta, enfrentando o cansaço absoluto até finalmente tocar a frieza rígida do vidro. A barreira invisível se torna sólida, tátil. E tocar esse vidro muda a realidade de forma irreversível. Porque depois desse impacto, a lógica se inverte inteira.
Fica claro que a luz do sol reconfortante é só o brilho frio de um painel de LED. E a comida farta é só ração de máquina. Exato. O que durante a vida inteira foi percebido como um lar protetor, de repente se revela como uma cela. Uma prisão que, uma vez desmascarada, nunca mais pode voltar a ser invisível. O observador não tem como desver as barras lógicas. Onde nos empurra para a pergunta central. Quem assinou a planta? Quem construiu o aquário? O mestre de obras. Quem é o arquiteto que ergueu esse tanque de contenção? E está lucrando com esse ciclo de recompensas estéreis. E é agora que a análise dá um salto impressionante para as raízes da filosofia espiritual. Mais especificamente, o texto mergulha no gnosticismo antigo. O argumento é que essa angústia toda de viver numa simulação é o eco de preocupações de milênios atrás. Milênios antes do primeiro computador existir. Com certeza, para os gnósticos, a realidade material, tudo que a gente toca e vê, não é obra de um Deus supremo e amoroso. O mundo físico é visto como a criação distorcida de uma entidade inferior, um criador matemático desprovido de compaixão. O famoso demiurgo. Isso, o demiurgo. O arquiteto da simulação moderno é basicamente a encarnação tecnológica desse carcereiro cósmico milenar. O texto deixa muito claro que esse demiurgo opera focado na contenção e na restrição. E a gente pode entender o demiurgo hoje não como um vilão de filme, mas como um algoritmo de engajamento supremo. Uma inteligência artificial programada só para maximizar o tempo de retenção dos usuários. Ela não tem ódio, mas também não tem empatia. Ela só calcula o próximo estímulo. Pode ser indignação, medo ou recompensa vazia. O que importar para garantir que ninguém feche o aplicativo? É um labirinto fechado para impedir a expansão da consciência. E o motivo para construir esse labirinto traz a ontologia gnóstica mais profunda do documento. A fonte explica que a consciência humana guarda a chamada centelha divina, uma luz que não é desse plano material. Que está prisioneira aqui. Exato. Prisioneira na densidade do corpo, submetida às regras do aquário. O sistema, com esse fluxo maluco de distrações, foi desenhado para gerar amnésia espiritual. A função principal da Matrix é fazer a centelha esquecer que a origem dela é um reino de luz imune às leis da sociedade de consumo. Se conectarmos isso ao quadro geral da sociedade, é uma subversão radical de valores. Qual é o sentido de dedicar a vida para ser um bom cidadão ou acumular méritos se as réguas do sucesso foram desenhadas por um carcereiro disfarçado de Deus? Boa pergunta. A obra argumenta que a libertação não vem de jogar bem o jogo. Fazer boas obras ou seguir as regras cívicas e religiosas dentro da simulação apenas reforça as fundações da cela. Para romper as amarras, o que se exige é o que os gnósticos chamavam de gnoses. Que é um conceito muito diferente de, ler muitos livros e ter conhecimento intelectual. Não é sobre ler o manual do aquário, é sobre intuição pura e conhecimento revelado. Gnose é o reconhecimento intuitivo. É o choque de lucidez de que o tabuleiro inteiro do jogo é uma fraude. Não é aprender uma regra nova para ganhar o jogo. O texto destaca que a gnose desperta um poder que ignora solenemente o código do demiurgo. É parar de tentar ser um prisioneiro bem-sucedido. Exatamente. Abandonar o esforço de ser um prisioneiro de sucesso e começar a explorar os erros na física da Matrix. Procurar as falhas estruturais que expõem a fragilidade de todo esse maquinário de submissão. Confrontar as projeções holográficas não é brigar com o político X ou a corporação Y. A verdadeira rebelião é buscar o pleroma. O estado de plenitude primordial. Isso. O oceano inesgotável e real de onde a nossa centelha foi arrancada. O aquário tenta desesperadamente esconder o pleroma, jogando ciclos exaustivos de satisfação dopaminérgica em cima da gente. Sob essa ótica rigorosa, a ideia de simulação deixa de ser só entretenimento pop. Ela ganha o peso de um diagnóstico espiritual sombrio da condição humana. Compreender que os dogmas, o sucesso e as urgências modernas são gerados por um administrador de recursos é o primeiro passo para rasgar esse contrato social ilusório. É a recusa de continuar dando energia para a engrenagem que tranca a gente. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? A revelação maior é que a nossa cultura moderna desenvolveu a forma definitiva de confinamento. A barreira não precisa mais de guardas armados.
nem de censura explícita. A barreira intransponível é o conforto absoluto. A conveniência de um ambiente que antecipa o que a gente quer, injeta recompensas sintéticas nas nossas veias emocionais e anestesia a nossa intuição. Sufoca qualquer farpa de dúvida antes que incomode. A relevância prática desse texto hoje é inegável. A análise pede que a gente olhe com desconfiança para as facilidades da rotina. Essa água tratada está nos vídeos curtos que sequestram a nossa atenção, na cultura da indignação que nos deixa polarizados e previsíveis, na necessidade de curtidas. É um chamado para o pensamento crítico radical. A mensagem central é que a ignorância passiva não é neutra. Ela é literalmente a argamassa que sustenta as paredes da prisão. A ilusão do holograma desmorona na hora em que o observador se recusa a acreditar que aquele vidro é sólido e absoluto. Nós temos o poder da validação. E, com o pensamento crítico como única ferramenta real, a jornada exige muita coragem. O primeiro passo da libertação é nadar contra a corrente quente do cardume para sentir o frio da realidade artificial. Mas quebrar a ilusão do vidro é só o começo desse processo gnóstico moderno. Tem o depois. E isso levanta uma questão importante, algo que fica ecoando nas entrelinhas desse documento genial. A superação da prisão traz um dilema de sobrevivência cruel. O texto sugere que quem vence a Matrix fica imensamente vulnerável. Porque tira as moletas artificiais. Exato. Uma mente que passou a existência inteira imersa na água quimicamente estabilizada, onde até a tristeza era contida por algoritmos, vai sofrer muito diante da realidade não filtrada. O vasto oceano real não tem painéis de LED para aquecer, não tem alimentador automático. A travessia para o pleroma é um choque brutal e pode aniquilar quem confunde o simples fato de reconhecer a prisão com a força real que é necessária para sobreviver fora dela. É um pensamento aterrorizante para fechar a análise de hoje. Explorar essas filosofias sobre a Matrix e o controle invisível força a gente a olhar para o próprio roteiro que estamos seguindo no automático. É o tipo de reflexão que muda a forma como a gente encara o mundo e deixa aquela semente de dúvida. Se o demiurgo, o arquiteto, teve tanto trabalho para erguer esse aquário complexo, sedando a humanidade inteira, o que será que existe nas profundezas do oceano real lá fora que o fez acreditar que a gente precisava ser escondido de forma tão absoluta? Fica aí o questionamento genial para quem nos escuta refletir. Agradecemos a companhia e mais esse mergulho profundo nas fontes. E até a próxima investigação, pessoal. Continuem questionando o aquário.